O meu tema hoje é um caso de amor no coração. Esse sétimo mandamento, ele tem uma gama gigantesca de aplicações. Esse é um dos mandamentos que ele tem mais aplicações e implicações, dada a sua profundidade, mas também esse mandamento ele é muito inquietante para nós, principalmente na nossa cultura pós-moderna, marcada pela libertinagem sexual e pela moralidade frouxa. Então, nessa sociedade onde tudo é permitido, onde tudo está muito à vontade, onde a sociedade não quer mais limites, freios, principalmente esse tema do adultério, ele parece ser assim até meio que ultrapassado. Então, ao estudar esse mandamento, nós poderemos relacioná-lo com outros versos bíblicos e nós teremos uma ampla compreensão, e eu espero que você tenha isso mesmo, uma ampla compreensão de que adultério é um termo extremamente abrangente na Bíblia e também em toda a nossa história, a história da nossa vida. É claro que adultério, ele tem a expressão, a etimologia, ela tem uma ideia de uma conotação de sexualidade, ou seja, adultério basicamente seria a falta de fidelidade ou a infidelidade conjugal. Essa expressão que está na expressão hebraica, também nós temos essa expressão no grego e também no latim. Então, de forma etimológica, não adulterarás, a expressão de Deus é o seguinte: não seja infiel em relação ao seu cônjuge. No entanto, essa expressão sempre foi usada também para outras conotações. Daqui a pouquinho eu quero me aprofundar mais nessa questão tocante ao casamento, que é algo sagrado, algo extremamente de Deus. E eu espero que você me acompanhe, que você não desista, porque lá no final eu quero também fazer algumas outras aplicações, tá bom? Mas eu quero desde já mostrar para vocês que essa expressão de adultério não se esgota apenas e tão somente na questão de uma infidelidade conjugal apenas. E nós veremos como Jesus faz uma leitura dessa expressão e mostra para nós o que de fato é adultério. É muito interessante porque essa expressão adultério também, ao longo da história humana, começa a ser usado para fraude, adulteração, falsificação. Não sei se você se lembra, muito tempo, ou pouco tempo atrás, melhor dizendo, houve um escândalo no nosso país em que as empresas de laticínio estavam fraudando o leite, colocando soda cáustica e tantas outras coisas dentro do leite. E aí então as manchetes eram o seguinte: estão adulterando o leite. O apóstolo Paulo vai usar essa expressão adultério para outras finalidades ou com outras implicações. Ele vai chegar a dizer que as pessoas estavam em seu tempo, lá na igreja de Corinto, adulterando no sentido de fraude ou de falsificação. Ou seja, Paulo estava denunciando que as pessoas estavam adulterando, ou seja, estavam sendo infiéis em relação ao evangelho. E certamente se Paulo estivesse em nossos dias, ele falaria o seguinte: aquele mandamento, o sétimo mandamento, não adulterarás, também tem a ver com fidelidade espiritual. Não falsifiquem o evangelho, não falsifiquem a igreja, não façam com que a igreja seja infiel a Deus. E aí poderíamos então olhar para o nosso cenário evangélico e falar o seguinte: quanto ao adultério que há na igreja, nesse sentido espiritual, em que a igreja perdeu a sua fidelidade às escrituras, por exemplo. Quantas pessoas que se dizem cristãs, mas que não são fiéis a Deus e não são fiéis aos princípios éticos dos valores do reino de Deus. Isso também é um adultério. E aí Paulo chega a dizer aos Coríntios o seguinte: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando, ou seja, adulterando a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, a mensagem de Deus na minha boca não tem adultério, ela não tem falsificação, ela não tem fraude, ela é a pura palavra de Deus. Em outro contexto também, Paulo vai dizer o seguinte: que nós rejeitamos as coisas desse mundo, por mais vergonhosas que sejam, porque elas se ocultam
e Paulo vai dizer o seguinte: não adulterando a palavra de Deus, dizendo então que lá no primeiro século havia muitas pessoas que estavam adulterando a palavra de Deus, ou seja, estavam modificando, estavam fraudando a palavra de Deus para que ela fosse um pouco mais palatável. Isso também é adultério, ou seja, isso também se torna ou é visto na Bíblia como uma infidelidade a Deus. Então veja que nesse momento inicial da nossa mensagem nós podemos entender já que a Bíblia não está falando apenas e tão somente do adultério no sentido de imoralidade sexual. É isso também? Claro que sim, mas não só isso. Então esse princípio do 7º mandamento vai nos ensinar que adultério é, acima de tudo, um princípio de fidelidade. Então nós precisamos entender que aqui adultério tem a ver com um sentido mais amplo, com a quebra de um voto de fidelidade. E quantas vezes nós empenhamos a nossa palavra, quantas vezes nós acreditamos valor naquilo que falamos, ou até mesmo um documento que escrevemos, ou até mesmo em uma expressão de aliança com alguém, com uma empresa, com um filho, e assim nós perdemos a ideia de que nós temos que manter a nossa fidelidade naquilo que nós empenhamos. Então veja, essa expressão não adulterarás também pode ser aplicada com os nossos votos de fidelidade, porque o adultério tem a ver com essa falta de fidelidade no casamento, mas também falta de fidelidade nos negócios, falta de fidelidade com a sua palavra, com os seus compromissos. Então nós não podemos quebrar os votos em que nós falamos que seríamos fiéis. Agora, em uma sociedade marcada pela mentira, veja que esse mandamento ele é extremamente importante e que nós precisamos nos atentar para a atualidade desse mandamento. Veja que a Bíblia ela é extremamente prática e ela é extremamente atual. Na nossa sociedade, onde as pessoas não querem mais fidelidade a nada, a Bíblia já diz para nós que nós não podemos ser infiéis. Quer ver? É só você falar uma coisa que uma pessoa não gosta, ela deixa de ser fiel a você, ela deixa de ser fiel à sua amizade. Nós vivemos isso em termos de igrejas, de comunidades cristãs. As pessoas hoje não têm mais esse princípio da fidelidade para com uma igreja, para com uma comunidade, para com um grupo, para uma denominação, para um pastor. Infelizmente as pessoas hoje não têm mais esse princípio de fidelidade. Elas são infiéis no sentido de procurar outras opções e se esquecem do voto de fidelidade que fizeram. Por exemplo, nós batistas temos a nossa declaração de fé e prática e temos o pacto das igrejas batistas. Então nós sabemos qual é o nosso pacto, e a pergunta é a seguinte: nós somos fiéis a esse pacto ou nós somos infiéis a esse pacto? Então veja que essa questão do adultério tem a ver com tudo aquilo que envolve a nossa fidelidade, e nós deveríamos buscar fidelidade em tudo. Fidelidade inclusive com a nossa palavra, com aquilo que empenhamos com a nossa palavra. E quantas vezes nós não temos essa fidelidade nas nossas relações humanas, rompemos as relações humanas por conta de falta de fidelidade ou falta de compromisso com a fidelidade. Agora, uma das demandas mais frequentes em nossos dias, infelizmente, tem sido brigas, discussões nos casais, que tem levado a muitos casais ao adultério. Infelizmente há muitas traições, e o adultério gera muitos traumas, feridas nas famílias. Infelizmente isso vai minando as forças das famílias, e isso é extremamente doloroso. E nós sabemos que nessa sociedade, o sexo fora do casamento é tido como normal. Então, se você diz que tem um único parceiro, uma única parceira, que você é fiel ao seu cônjuge, as pessoas acham que você é de outro mundo, porque é muito natural, é muito comum, e bem entre aspas aqui, né? É muito comum, é muito normal na nossa sociedade. Eu diria até que é muito aceitável a ideia de ter vários pares, de ter outras pessoas, mas nós precisamos lembrar que a fidelidade é aprovada por Deus e a infidelidade é reprovada por Deus. No Antigo Testamento a gente pode contemplar
contemplar vários momentos em que Deus se queixa com o povo e diz e relata ao povo que o povo estava sendo infiel. Nós temos aí o caso de Oséias, o profeta Oséias, que casa com uma meretriz, e todos nós conhecemos o enredo em que Deus está falando da infidelidade do povo. Então, o não adulterarás aqui tem muitas implicações, que toca nessa área do casamento, mas também que pode ser entendida e até mesmo aplicada em outras relações humanas. É claro que o diabo está querendo sempre deturpar aquilo que Deus criou de uma maneira muito plena e perfeita, que é o sexo, por exemplo. O sexo é uma bênção de Deus. Deus criou ou nos criou para exercermos a nossa sexualidade, para desfrutarmos da nossa sexualidade, desfrutarmos do prazer da sexualidade, mas para que nós possamos desfrutar da sexualidade, nós precisamos ter a nossa vida enquadrada nos moldes de Deus, dentro dos limites de Deus. Então eu posso tudo? Não. E aí vem Paulo e já nos enquadra. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Está todo mundo achando que está normal ter vários parceiros sexuais, enquanto a Bíblia vai falar para nós o seguinte: o limite é uma pessoa que Deus colocou na sua vida. Então veja que o apóstolo Paulo também vai nos ensinar que nós não podemos usar de qualquer maneira o nosso corpo ao nosso bel prazer, porque nós precisamos lembrar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E aí a nossa sociedade diz o seguinte: olha, meu corpo, minhas regras. E a Bíblia vai dizer para nós o seguinte: o seu corpo, as regras de Deus, porque não é o seu corpo, é o corpo que Deus deu para você. Então veja como a Bíblia também coloca para nós os limites e coloca para nós as condições para nós usarmos os nossos corpos. Então eu não posso sair em busca do meu próprio prazer sem que eu tenha consciência de que esse prazer vai ferir a santidade de Deus e vai machucar as pessoas que estão ao meu redor. Logo, eu preciso entender que a minha vida deve ser pautada pela santidade, e uma vida pautada pela santidade tem que ter necessariamente o princípio da fidelidade. Então veja, esse mandamento está falando o seguinte: se você é fiel a Deus, você consequentemente vai ser fiel ao seu cônjuge, você vai ser fiel ao seu filho, você não vai trair a confiança das pessoas que estão ao seu redor, você será fiel à empresa aonde Ele te colocar, à igreja aonde Ele te plantar. E esse princípio de fidelidade vai percorrer toda a nossa essência, porque nós fomos criados para sermos fiéis em primeiro lugar a Deus e consequentemente nas nossas demais relações. E por isso Deus criou o casamento para que o homem e a mulher se sentissem completos. E é muito interessante porque na criação, quando Adão está contemplando toda a criação de Deus, e ali ele vai dando nome, ele vai catalogando os animais, o Adão fica olhando e fala o seguinte: mas eu não vejo a minha companheira. E aí Deus então vai lá e cria a Eva. E aí nós temos esse princípio bíblico que a mulher foi criada por Deus para complementar o homem, e o homem para complementar a mulher, e vice-versa. E isso é muito interessante, porque nas expressões hebraicas, isso aqui é um trocadilho. Vou explicar. Homem, por exemplo, em hebraico, significa ish. A expressão para homem é ish, e para mulher é isha. E por isso a Bíblia vai dizer que um casal, quando de fato se casa, eles se tornam uma só carne. Há uma fusão. Nessa matemática divina não há mais duas pessoas, há uma pessoa só. E por isso uma pessoa só não pode romper com a outra no plano de infidelidade. Depois, quando a gente vai caminhando, por exemplo, no livro de Malaquias, nós acompanhamos quando o próprio Deus diz o seguinte: que o Senhor é testemunha entre o homem e a mulher da sua mocidade, sendo que Deus não aprova a infidelidade. Então veja, quando nós estamos diante de Deus por ocasião do casamento, de um lado assina o casal, de um lado é o casal que firma uma aliança com Deus, e do outro lado é Deus firmando uma aliança com o casal. E a pergunta é o seguinte: Deus será infiel?
Deus vai trair o casal? Não. E o casal não pode trair um ao outro, porque acima de tudo, isso também é uma traição a Deus. Então veja que o relacionamento de Cristo com a igreja mostra para nós o padrão supremo da fidelidade, pois Jesus ama a sua igreja, cuida da sua igreja, se doa para a sua igreja e é extremamente fiel à sua igreja. Logo, quem é o padrão a ser seguido? Cristo Jesus. Então, como nós conseguiremos cumprir esse mandamento de não adulterarás, olhando para Jesus, seguindo a Jesus e olhando como Jesus cuida da sua igreja? Uma das aplicações em nossos dias para esse mandamento seria a infidelidade sexual por meio da pornografia. Por exemplo, Jesus vai usar a expressão grega porneia, e porneia é de onde vem a expressão pornografia. Para nós, na nossa cultura, pornografia é conteúdo sexual em meio de imagens, fotos ou vídeos. Mas porneia no grego vai falar para nós que essa expressão abrange outras realidades. Porneia, por exemplo, é literalmente a imoralidade sexual, e na língua grega essa expressão tinha a ideia de manifestações sexuais ilícitas, entre elas o adultério, a fornicação, a homossexualidade, a prostituição. No Antigo Testamento essa expressão era usada para definir a prática sexual fora do casamento. Então veja que Jesus usa esse princípio do adultério e ele amplia um pouco mais essa questão da ética do reino de Deus. Não é somente não trair o cônjuge, é não praticar atos sexuais ilícitos, ou seja, fora do padrão de Deus. E aí tem aquele lema que os casais dizem o seguinte: entre quatro paredes pode tudo. E aí a Bíblia coloca claramente os valores, os princípios e as balizas. Jesus amplia inclusive o nosso entendimento desse mandamento quando ele mostra para nós que adultério não é somente o ato físico de dois corpos em traição, como ensinavam os líderes religiosos. Jesus vai chegar a dizer para nós que quem olha para uma pessoa com intenção sexual já cometeu adultério. Então, o que eles pensavam? Que adultério é somente o ato físico, sexual. Já Jesus vai falar o seguinte para nós: não, o adultério ele começa com desejo, o adultério começa na mente. Para Jesus o adultério está no coração, ele nasce no coração, e esse desejo engloba sexo fora do casamento, pornografia, bestialidade, sexo entre pessoas do mesmo sexo, lascívias, desejos impuros e toda sorte de infidelidades. Então veja que adultério é uma quebra de aliança, uma quebra de confiança na palavra empenhada da pessoa que disse que seria fiel. Ninguém escapa desse mandamento e das suas implicações. Eu sei que você está me acompanhando até agora e pensando, então, quem é essa pessoa extremamente fiel? E aí Jesus vai falar o seguinte para nós: ninguém. Todos nós, em algum momento da nossa história, fomos infiéis com alguém. Em algum momento da nossa história, nós cobiçamos, nós desejamos uma pessoa simplesmente por olhar para aquela pessoa. Já no Antigo Testamento nós tínhamos essa ideia: não pode cometer o adultério. E Jesus deixa essa situação um pouco mais ampliada para nós, dizendo: não pode nem olhar com desejo sexual. Se você olhar com lascívia, com desejo, você já está cometendo o adultério, porque o adultério já está na sua cabeça, você já pensou na cena, você já sonhou com aquela possibilidade. E aí nós então podemos olhar aquilo que acontece hoje nas mídias digitais, nas redes sociais, o que as pessoas estão fazendo no Instagram, se não e tão somente olhando e cobiçando pessoas a partir da sua beleza estética, das fotos. Quantas e quantas pessoas infelizmente se perdendo por conta de aventuras sexuais. Nessa pandemia estourou-se os casos de pornografia, estourou-se
as plataformas de namoro, de pesquisa, e pasmem, boa parte das pessoas que estão buscando esses prazeres fúteis são pessoas que já têm relacionamento, que já são casadas, pessoas que já têm famílias. Quantas e quantas vezes é um flerte, é uma olhada, e aí nós desejamos, cobiçamos, e aí vem Jesus com o Espírito Santo de Deus e fala no nosso coração que nós já estamos em adultério, porque quebramos o padrão de fidelidade. Então veja como é profundo esse texto, ou essa proposta do adultério. E aí vem Paulo e vai dizer o seguinte para nós: quem está em pé, vigia para que não caia. Se você nunca caiu nisso, glórias a Deus, tomara que você não caia. Mas se você caiu, eu espero que Deus te levante, porque o que nós precisamos entender aqui é que Deus é fiel. É muito interessante o texto, por exemplo, de Tiago, quando Tiago diz assim: cada pessoa é tentada pela sua própria cobiça, quando a cobiça o atrai e o seduz. Eu sempre digo assim, quando a gente está passando na rua e a gente vê uma pessoa do sexo oposto e ela está com uma roupa atraente e a gente passa por aquela pessoa e a gente olha, obviamente, porque nós não somos cegos, você vê. Aí então não é pecado, você até achou bonito, contemplou e passou batido. Eu sempre brinco que o pecado mora quando você conscientemente olha no retrovisor para conferir. A segunda olhada, não é a primeira olhada, mas é a segunda olhada. É ali que está o pecado do adultério, porque você está cobiçando, você está desejando. E veja que a Bíblia também vai mostrar isso para nós. Nós veremos isso lá no versículo 17, quando o texto diz: não cobiçarás, que a gente também cobiça a casa do próximo, a mulher do próximo, o emprego do próximo, o pastor do próximo, a cidade do próximo. A gente está cobiçando o tempo inteiro, porque adultério tem a ver com cobiça. E Tiago está dizendo para nós que quando a cobiça chega no nosso coração, ela seduz o nosso coração. Então a cobiça, depois de haver concebida, dá luz ao pecado, e o pecado consumado gera morte. E Tiago vai usar essa expressão do adultério para dizer o seguinte: infiéis, adúlteros, vocês não compreenderam que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Vocês não entenderam que ter amizade com o mundo é se constituir inimigo de Deus? Então, nós como cristãos precisamos rejeitar essa ideia de infidelidade e buscar o padrão de Deus. Porque se nós continuarmos com essa amizade com os prazeres e essa amizade com os conceitos desse mundo, logo nós nos tornamos adúlteros diante de Deus. E a chamada de Tiago, lá no capítulo 4, que nós estudaremos daqui algumas semanas, é muito forte. Ele chama infiéis, adúlteros, porque vocês não compreenderam que vocês são muito amigos do mundo, e sendo amigos do mundo, vocês se tornam inimigos de Deus. E a sabedoria bíblica vai nos alertar que nós precisamos guardar os nossos lábios da mulher adúltera, guardar os nossos lábios do homem adúltero, porque eles destilam favos de mel, palavras doces, são envolventes. Mas aí Provérbios vai dizer para nós que os seus pés descem à morte, conduzem as pessoas ao inferno. E a orientação bíblica é o seguinte: que cada um beba a água do seu próprio manancial e com o cônjuge da sua mocidade. Nós precisamos entender o seguinte: nós não precisamos de aventuras sexuais, nós não precisamos de aventuras de infidelidade. Não, o padrão de Deus para nós é a obediência por meio da fidelidade. E fidelidade, irmãos e irmãs, é algo a ser aprendido, e nós precisamos ter esse entendimento. Se não aprendemos a fidelidade a Deus, não seremos fiéis em nenhuma das nossas relações. Interessante que Jesus recebe um grupo lá no templo de religiosos, e eles apanham uma mulher, e o texto de João diz que a mulher foi apanhada em flagrante adultério. Estou caminhando para o final com essa expressão, e aí Jesus recebe
esses religiosos com aquela mulher. Muito interessante, porque o Antigo Testamento já falava que era necessário apresentar os dois, o homem e a mulher. Eles não apresentam o homem, eles apresentam somente a mulher, apresentam para Jesus no templo, eles expõem a mulher, eles estão com pedras nas mãos, e eles então, segundo a orientação, é o seguinte: nós queremos combater o adultério. E eles chegam para Jesus e falam o seguinte: olha, na lei Moisés manda apedrejar essas mulheres, e o Senhor, o que o Senhor diz? E Jesus fica lá escrevendo com o dedo em terra. Há várias possibilidades de interpretação dessa escrita de Jesus na terra, mas Jesus está escrevendo, e eles questionam Jesus novamente para tentar pegar Jesus, surpreender Jesus, ao passo que Jesus diz: olha, então vamos cumprir a lei. Se a lei manda apedrejar mulheres que estão em adultério, vamos apedrejar, mas a lei também diz que só pode mandar pedra quem não tem nenhum pecado. E a única pessoa naquele momento que não tinha nenhum pecado era Jesus, porque todos aqueles homens que estavam com as pedras nas mãos eram também adúlteros. Em algum momento da vida deles, eles também não cumpriram com a palavra deles, e eles foram infiéis em alguma relação humana, e também, consequentemente, eles eram infiéis a Deus. Então ninguém tinha capacidade de mandar pedra. E aí o texto vai dizer que as pedras começam a cair, eles começam a ser tocados pela consciência, e tocados pela sua consciência, eles começam a sair um após o outro. E depois que Jesus fica sozinho com ela, Jesus fala para ela: olha, mulher, ninguém te condenou? Isso está lá em João capítulo 8. Ela fala: ninguém, Senhor. E aí Jesus fala o seguinte para ela: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Então, como a gente trata a infidelidade? Chegando até Jesus e ouvindo essa expressão de graça: vai e não peques mais. Vai e aprenda o princípio da fidelidade. Vai e deixe de ser infiel. Vai e se torne uma pessoa pura diante de Deus. Então, como nós cumprimos esse mandamento? Indo até Jesus e pedindo para que Ele purifique o nosso coração. Haja vista que Ele mesmo disse: bem-aventurados os puros, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Deus é fiel e nós precisamos aprender a sermos fiéis em todas as nossas ações. A Bíblia diz de capa a capa que Deus é fiel, e nós precisamos aprender com o nosso Senhor o princípio da fidelidade. Tem a expressão de Paulo que diz assim: se somos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo de forma nenhuma. E aí a minha fala final é o seguinte: que essa fidelidade de Deus nos constranja a sermos fiéis. Deus é fiel comigo, Deus é fiel com você, Deus tem sido fiel para com essa igreja. A pergunta é: e nós seremos infiéis a Deus? Deus foi fiel comigo me concedendo uma esposa, e eu não posso ser infiel a ela, porque ser infiel a ela é ser infiel a Deus. Eu pedi a Deus por muito tempo um filho, Ele me deu esse filho. Eu não posso ser infiel a esse filho, porque esse filho foi presente de Deus. Logo, eu serei infiel a Deus. A igreja, por exemplo, pediu por muitos anos para que Deus enviasse um pastor. Eu aqui estou. A igreja não pode ser infiel ao pastor a qual Deus trouxe, nesse caso que sou eu, porque se a igreja for infiel ao pastor que Deus trouxe, a igreja será infiel a Deus. Então veja, esse princípio da fidelidade deve constranger o nosso coração a sermos fiéis. Então, encerro: se você disse que vai à casa de alguém, vá. Se você combinou horário, cumpra esse horário. Se você assinou um documento, faça de tudo para levar a sério esse documento. Se você jurou diante de um líder religioso, diante do juiz de paz, que você seria fiel ao seu cônjuge, seja fiel ao seu cônjuge. Se você disse no dia do seu batismo, da sua profissão de fé, que você seria fiel a Deus, então não viva na infidelidade. Seja fiel, e que Deus, na sua soberania, nos constranja a sermos fiéis
a cada dia, a cada momento, em todas as nossas transações, em todas as nossas relações, para que o nome dele seja honrado, glorificado e visto em nós. Que Deus continue a falar ao nosso coração. Amém. Amém.